Aqui são umas imagens aéreas também da ocupação. Isso aqui foi feito, essa foto foi feita há quase 1 ano e meio atrás, tá? Foi em fevereiro de 2013, tá? Algumas outras imagens. Hoje esse terreno aqui ele está começando a ter uma movimentação de terra importante, e aí é muito interessante porque houve aqui todo um trabalho para que esse fundo aqui fosse preservado, ou que a comunidade de certa forma dotasse esse lugar. E esse cara aqui que está dentro da cidade formal, respeitando a lei, né, não está entrando no terreno dos outros e tal, ele chegou e jogou terra aqui em cima. Tá, desconsiderou completamente o curso d'água que passa no fundo. Aí é um drama, porque esse cara vive na mesma cidade contraditória. Você chega e fala com ele assim: gente, não pode ficar julgando um cocôzinho, não corre, isso é feio. Mas doutor, todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Porque todo mundo faz isso. Tá? Todo mundo faz isso. Ou então vira e fala assim, ó, gente, não pode ficar jogando terra em cima da nascente, isso é feio, não pode fazer isso. Eu estou falando dessa forma porque às vezes a gente não fala desse jeito com ninguém. Mas o que quando a gente fica colocando essas coisas, parece que você está tratando alguém como débil mental, tá? Ó, não pode. Aí o cara vira e fala assim, mas doutor, porque você é doutor, né? Você é doutor. Ô doutor, mas o governador tampou o rio. É bonito, né? Então tampa o rio. Então você tem essa coisa o tempo todo. Como é que eu falo com o cara para preservar um córrego? E o governador, o prefeito está chegando e tampando um rio, e a cidade toda aplaudindo, perguntando que hora que vai terminar de tampar tudo. Tá? E aí você chega e fala assim, pô, o trânsito ficar melhor. O trânsito ficar melhor. Aí, Coelhinho da Páscoa avisou, tá? Vai ficar melhor o trânsito. Tá aqui uma outra imagem. Eu vou passar aqui rápido. Essa é a Guarani Caiová, que a gente também teve a oportunidade de acompanhar. Ela ocorre, como eu falei, no município de Contagem, quase limite com Belo Horizonte. Aqui as reuniões de preparação dessa ocupação. O dia da ocupação foi no dia 9 de março de 2013. Tem 2 anos e pouquinho que ocorreu essa ocupação. Aí começa também o processo de construção desse plano, né, do parcelamento do sistema viário proposto para o terreno. Essa aqui teve uma experiência muito interessante, porque a gente não tinha levantamento topográfico, essas coisas essas muletas que a gente precisa para poder resolver o território, sabe? Porque, por exemplo, isso é muito engraçado, né? Aqui agora eu dou aula de planejamento ambiental. Você chega, a tal da bacia hidrográfica está lá. Tá, assim, tá ali, tá para todo mundo ver. Mas todo mundo só consegue entender a porcaria da bacia hidrográfica depois que monta uma maquete. Depois que chega e fica lá demarcando o limite da bacia. E ninguém consegue fazer isso lá no lugar. Tá, vai lá no lugar e tá lá. Tá? Então a gente tem que passar por esse processo, dominar esses mecanismos para poder voltar para o mundo que a gente sempre dominou. Tá? Porque a gente sempre dominou, porque esse era um conhecimento que estava posto. O meu filho de 10 anos sabe identificar uma bacia. Os meninos aqui ficam tomando um couro para identificar uma bacia. Tá? Por que meu filho de 10 anos sabe identificar? Porque ele é menino, ele vai perguntando o tempo todo, e eu vou andando com ele pelo território, ele fica me perguntando onde passa rio. E aí ele já começou a identificar que essa cidade está construída em cima do rio. De vários rios, né, de vários córregos. E aí ele já começou a ver que existe uma coisa, que é uma coisa assim, extremamente complicada, chama lei da gravidade, e a água não sobe morro, né? A água ela tem essa coisa de acompanhar a lei de gravidade, então ela desce, ela fica num ponto mais baixo, tá? E essa discussão, a gente precisa de ficar utilizando de vários mecanismos para poder entender isso, e muitas vezes não vai para essa coisa mais empírica, que é a maneira como a gente começa a construir conhecimento sobre o mundo. Tá? E aí teve uma situação que foi muito interessante. Como a gente não tinha essas informações, a gente fez uma primeira proposta. Chegou lá, não deu. Tá? Tinha alguns problemas. E aí nós ficamos lá um dia inteiro, fazendo, reformulando a proposta junto com os moradores. E aí foi muito interessante, você já ia desenhando, você fazia o lugar e desenhava o desenho como um registro, que é uma outra situação que eu acho que o Praxis também vivenciou muito na Eliana Silva, tá? A gente realizar a coisa e ter o desenho como um registro e não mais aquele desenho como a ordem de serviço para determinar como que a coisa vai acontecer. O desígnio, né, do que a gente vai fazer da vida tem que ter um desenho.
Aqui algumas imagens aéreas que a gente também conseguiu fazer do terreno. Essa foto foi uns 2 meses depois da ocupação. Então vocês veem que da mesma forma está aqui esboçado no território aquilo que foi desenhado. Aqui 2 meses depois, e aí você já vai vendo como que vai transformando. Isso aqui quase 1 ano depois que a ocupação estava ocorrendo. Aí teve uma coisa no decorrer desse primeiro ano dessa ocupação que ela foi indicada para a Bienal de Arquitetura de São Paulo. E essas coisas são sempre legal, né? Para nós é sempre bom, né? Porque a gente tem um pecado que nós arquitetos, um dos pecados capitais a gente sofre, que é a da vaidade, né? E a gente precisa de resolver essa coisa. De vez em quando nós temos que ser adulados e tal, porque isso... Senão a gente morre, e é parte da nossa contradição, isso faz parte da coisa. E aí a gente foi indicado para a Bienal, a gente ficou inchado, pô, que legal, né, e tal. E chegamos, fizemos uma maquete, essa maquete foi feita, a parte que os arquitetos estiveram mais envolvidos, foi feita pelos arquitetos, dentro da oficina de maquete que eu trabalho. Depois a gente levou para lá e teve uma tarde, onde todo mundo ficou colocando o caso, e aí foi um exercício muito legal, porque aí os caras começaram a conversar sobre, por exemplo, por que o lote... mas você construiu até o limite. Sabe essas coisas que a gente fica discutindo na arquitetura? Você construiu até o limite. Aí os caras começaram a brigar em cima da maquete. Tá? E aí é melhor, né? Porque, por exemplo, quando você briga lá, na realidade ela é um pouco mais dramática, porque você tem que jogar uma parede no chão. Agora a maquete é uma coisa mais tranquila, ainda mais que a gente trabalhou com caixinha com caixa de maço de cigarro e tal. Então foi uma reflexão muito interessante, e aí o resultado final foi isso lá na Bienal de Arquitetura de São Paulo. E aí foi muito interessante, porque no primeiro momento a gente mandou e achou que ia ter assim uma exposição, uma prancheta dessa, com banner no fundo, e os caras dedicaram uma sala, era antessala Emanuel Guarani Caiová. Aí é que a gente ficou inchado mesmo, e aí a comunidade foi, a gente teve alguns eventos nós realizamos em São Paulo e aqui em Belo Horizonte, a partir dessa oportunidade. E aí foi muito interessante, eu vou retomar isso um pouco mais à frente, porque isso é um espaço que você vai marcando, você vai aumentando o ônus político de uma remoção. Nossa, vocês vão remover uma comunidade que foi indicada para a Bienal de São Paulo? Isso dói, não dói? Assim, porque se foi indicado pela Bienal de São Paulo, deve ser alguma coisa que presta. Na realidade, é aquilo que eu falei, eu não acho que preste tanto assim, tá? Mas isso dá um aval e vai blindando o lugar. Tá? E aí também isso tem suas contradições, porque eu acho que isso vai neutralizando o conflito. Tá? A gente vai ver, por exemplo, a ocupação está sempre figurando nas páginas policiais, né? Políticas policiais principalmente. Nessa época a gente começou a ter primeira página do jornal, a gente começou a ir para a página de cultura, olha que legal. Aí na página de cultura citava assim os nomes da arquitetura mineira, e aí estava lá os nomes dos arquitetos envolvidos com a ocupação Emanuel Guarani Caiová. Então, a Emanuel Guarani Caiová é arquitetura. E arquitetura não é conflito. A arquitetura é uma manifestação cultural. Isso é tão mais tranquilo de encarar, né? E aí, o Estado de Minas, por exemplo, escreveu uma nota sobre isso e tal, e colocou algumas pessoas discutindo isso lá dentro do jornal. E aí a gente tem que ver os limites disso, né? Quais são os problemas dessa aproximação. A atuação dos alunos de graduação da UFMG lá no Eliana Silva, em 2012, foi premiada pelo Prêmio Gentileza Urbana, que é dado pelo IAB anualmente, né, para práticas que são consideradas positivas na cidade. E foi engraçado que a gente recebeu da mão de um representante da prefeitura. Enquanto a prefeitura, na mesa de negociação, falava que nós éramos uns oportunistas, que a gente estava apoiando a ilegalidade, a quebra da ordem, furando a fila de uma série de outros cidadãos que estão esperando a política habitacional, que um dia vão ganhar essa maldita casa horrorosa desse apartamento, né? E aí a gente ganhando um prêmio, né? Então, dessa maneira, pode.
É um pouco isso, né? Não, então outra coisa que você falou, que a gente acha que a Guarani Kaiowá, na verdade, lá no júri, eu acho que eles não sabiam muito bem o que eles estavam premiando, não, assim. Eu estava na onda do Kaiowá, conta essa história aí. Eles acharam que era um trem de índio. Eles acharam que era um trem de índio. E aí foi bom, cara, que eles chegaram, isso inclusive saiu na revista U, para quem não é da arquitetura, a revista U é uma publicação de São Paulo, importante assim dentro do campo da arquitetura. Eles colocaram a notinha da ocupação Emanuel Guarani Kaiowá, que é um grupo de índios Guarani Kaiowá que estão perdidos em Contagem, entendeu? E resolveram implantar uma tribo. E aí é claro que isso tem que ir para a Bienal. E aí foi bom, eles deram a sala para a gente, até na hora que chegou, nossa, eles devem ter ficado decepcionadíssimos, né? Devia estar esperando índio com cocá, sei lá, fazendo todo o ritual religioso. Chegou lá, nossa, é uma favela igual tem aqui em São Paulo um monte. E aí foi muito interessante que lá, no decorrer dessa exposição, a gente esteve lá e eu conversando com o pessoal que acompanhava aqueles monitores e tal, falou que todos, durante a semana, tinha aquelas visitas de escola na Bienal. E aí vai aquelas escolas públicas, então um monte de menino que mora numa situação como a Guarani Kaiowá. E aí o menino começou assim, não, cara, eu estou figurando num negócio desse, porque aí um detalhe, está no Museu da Casa Brasileira, que é assim, um símbolo da burguesia paulista, brasileira, e a gente lá, antessala, né? A antessala da casa era uma ocupação urbana. Então, assim, foi um espaço interessante, mas a gente também tomar cuidado com isso, porque isso tem seus limites dentro de um processo de luta política.